Paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bem? Gostaria de falar para vocês a lição número 11 da nossa escola bíblica dominical, né, que seria Corpo, Alma e Espírito, né, do quarto trimestre de 2025. E aqui essa lição de hoje, né, a qual refere ao Dia Nacional da Bíblia, dia 14 de dezembro, a lição número 11, a gente vai falar sobre o espírito humano e as disciplinas cristãs. Gostaria de agradecer, né, ao Laudelino, ao Otoniel, né, e ao meu pastor Wilson de Souza, da Assembleia de Deus de Ituporanga, a qual me incumbiram de fazer esse vídeo para vocês, para que o povo possa também assistir. O texto áureo dessa lição está em 1 Timóteo 4,8, a qual diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, nesse texto áureo, né, a gente está aqui em 1 Timóteo, e a verdade prática é a seguinte: as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Ou seja, o que eu posso falar para vocês? Como médico, eu posso falar para vocês que o exercício físico, aqui ele fala de pouco proveito, não quer dizer que não tenha proveito. O exercício físico, nós precisamos fazê-lo diariamente, para que nós possamos ter disposição para fazermos o que nós precisamos fazer no dia a dia. Né? Eu que sou pai de 3 filhos, é importante eu ter um físico, né? Eu que sou cirurgião, é importante eu ter um físico adequado para eu fazer, né, a minha atividade profissional de maneira adequada, assim como a maioria das pessoas precisam, né, ter um corpo adequado para se fazer. Então, isso ali ele está comparando a nossa rotina espiritual com a rotina corporal. Você vai ver o autor de Hebreus, ele faz isso constantemente, né, visto que é algo muito semelhante no aspecto que quem não tem rotina não tem disposição. Quem não ora não tem vontade de orar. Quem não jejua não tem vontade de jejuar. E quem não busca a Deus e não frequenta a igreja, a sua fé vai diminuindo ao ponto de não querer ir mais à igreja. Então, o nosso corpo, ele sempre, a carne, né, no sarkikos, né, do grego, ele sempre busca, né, você não fazer mais aquilo que você já não tem costume de fazer. Né? Então, às vezes, a gente pensa corporalmente, eu vou descansar para daí eu ter mais disposição. E se você descansar demais, você não vai ter disposição nem para sair da cama. Né? Então, você precisa ter, né, buscar não só o exercício físico, mas também o exercício espiritual. Então, a leitura de classe, né, agora vamos aprofundar nessa 1 Timóteo 4, eu vou ler aqui para vocês o que está na lição, de 6 a 8, né, os versículos, e do 13 ao 16. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, aqui nós temos várias lições importantes nesse pequeno texto, né? E eu vou acrescentar um pouquinho de Hebreus para que, né, não fique muito longo, mas ao mesmo tempo não saia do contexto. Então essa lição, ela aborda essas disciplinas espirituais que todo aquele que nele crê deva ter, né? Então, e qual é o conceito de piedade? Também é algo importante para quanto maior o nosso vocabulário, né, maior maior entendimento que a gente pode ter quando o nosso vocábulo ele é muito encurtado,
você não consegue ter um pensamento. Então, dá o exemplo do admoestar, né? O admoestar seria um aconselhamento benigno, né? Então, você dá um conselho, assim como um pai faz para o filho, né? Querendo o bem dele, você faz um bom aconselhamento. Então, você ter esse vocábulo aumentado, o vocábulo da Bíblia, você sabia que no hebraico não existe palavrão, não existe palavra de baixo calão, justamente porque o vocábulo é voltado para Deus. Então, eles não gostam, às vezes, né, eu estava em Jerusalém recentemente, eles pareciam não gostar muito, né, que uma pessoa que não é judeu como eu, fale, né, o hebraico com eles. Eu aprendi o hebraico, falei com alguns, né, pelo menos o básico, e a gente via que alguns ficavam felizes por você, com a maioria dos lugares, né, fui para a Itália, falava um pouquinho, eles gostavam, né, fui para Éfeso na Turquia, fui para Grécia algumas vezes, quando você fala algumas palavras, eles ficam felizes, né, mas o que eu percebi foi que os judeus não gostavam muito, né, alguns deles, né, não gostavam, especialmente os ortodoxos, quando eu falava um pouquinho em hebraico. Mas entendam que a gente precisa, né, aumentar o nosso vocábulo para que a gente possa ter esse entendimento, né? Na outra lição eu falei um pouquinho que eu falei do dia da Bíblia, ali eu falo sobre o teknon e o huiros, né? Eu falo assim como o sarkikos, né, que seria a carne, que quer dizer a mesma palavra do grego que é pecado, né? Então, nós que somos carnais, nós que somos, né, ali quando fala, né, nós que somos carnais ou nós que somos pecadores, né? Assim como pneumáticos, né? O pneumáticos seria o espiritual, né? Nós não somos mais sárquicos, nós somos pneumáticos. Então, tem algum vocábulo, né, acrescenta o seu conhecimento, e acrescentando o conhecimento vai fazer com que você, né, basicamente haja de uma maneira mais correta. Tá? Nossa salvação não é por conhecimento, não é por sabedoria, a nossa salvação é por seguir a boa e agradável vontade de Deus, né? A nossa salvação é por Cristo, né? E em Cristo nós fazemos as boas obras, e não fazemos a boa obra para ser salvo, né? Se fosse assim, não haveria motivo para Cristo ir para a cruz, né? Se fosse por boas obras, nós teríamos a salvação por nós mesmos, mas esse entendimento, né? Só Deus, a glória, né? Só Deus, só a graça de Deus, né? É importante a gente entender disso. Então, aqui na lição, a primeira unidade, né, que fala a primeira parte, 1.1, né, o exercício corporal e a piedade. Então, aqui, escrevendo a Timóteo, Paulo ele começa esse paralelo, né, do exercício corporal e a piedade, né, porque o exercício corporal por pouco aproveita. Né? Então, o apóstolo ele não está desconsiderando aqui de forma absoluta o exercício, mas o labor físico de Paulo, né? Então Paulo era um homem muito forte, né? Tanto que ele conseguiu, né, peregrinar, assim como Jesus também o fez, né? Mas essas longas e constantes caminhadas, né? Assim, ele conseguia com excelência fazer, né, tudo aquilo que Deus tinha para ele. Então esse exercício corporal, né, ele não tem valor apenas, né, o valor corporal tem apenas para essa vida, mas o nosso exercício espiritual, né? E o que é a piedade, né? Existe a piedade interna e externa, que seria o segundo, né? Vem do grego eusebia, que quer dizer eu que é bom, e zebonai quer dizer ser devoto, né? Então, a questão, né, mais prática, né? Ali você vai ver no Antigo Testamento que muitos judeus faziam as boas obras. Em Mateus 6 ali Jesus está admoestando eles justamente nesse aspecto, né? Não faça, né, não seja como os fariseus hipócritas que ficam orando nas esquinas para que todos o vejam, né, ou que façam orações repetidas para que, né, que os outros vejam, olha como ele é um grande homem, né? Mas sim, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore né, no secreto, e Deus sabe tudo que você faz, né? Assim como não faça obra na frente dos outros, para que você já vai ter o galardão, né? Já vai ter a premiação que você merece, ou seja, o galardão dos homens, né? Mas faça no secreto, né? Dê com a sua mão esquerda que nem a direita saiba, e Deus sabe que tudo que você faz no secreto e o recompensará no tempo certo. E também ali ele fala do jejum, né, que também é uma das doutrinas que nós precisamos. Em Lucas, Jesus claramente fala que ali vocês estão fazendo, né, o dízimo e as ofertas, né, do cominho, né, do pequeno, né, mas estão esquecendo a benignidade, né, a bondade de Deus. Então a gente precisa fazer, né, ou seja, ali Jesus ele já
está entendendo que a gente vai jejuar, né? Então, ali ele fala, né? Quando jejuardes, quando orardes, né? Ou seja, ele já entende, né? Quando você der o seu dízimo, não faça assim, né? Faça de uma maneira que não um espetáculo público, mas sim faça para Deus, né? E Deus vai recompensar. É algo que é uma certeza que nós precisamos ter no nosso coração, né? E quando Jesus ali em Mateus 6, ele está ensinando o Pai Nosso, ele justamente fala, não repita que nem um papagaio, né? Não fique repetindo, mas faça, né? E ele dá a oração exemplo do Pai Nosso. Ou seja, não adianta você repetir 6, 10, 20 vezes o Pai Nosso, né? Mas que você fale com ele como um filho fala com o pai, né? Você fale com ele sabendo, né, tendo a certeza de que ele está te ouvindo, porque ele ouve as nossas orações, né? Claro que tem algumas exceções, né? Ali em Efésios fala, né? Trate bem a sua esposa para que a sua oração não seja impedida, né? Ou ali também tem algumas outras partes, né? Que fala sobre a nossa oração, a oração do justo, né? Que chega a Deus, mas que Deus também em Provérbios fala que a oração Deus resiste à oração do soberbo, né? Então aquele que é soberba, Deus ele resiste, né? Ele não quer chegar perto, não quer escutar, né? Então a gente precisa ter essas doutrinas, mas não como espetáculo público. Hoje nós estamos aí numa época que nós vemos, né, na internet pessoas falar que está de jejum, pessoas, né, com o rosto constricto, falando, olha, estou 10 dias de jejum, 15 dias de jejum, né, vou fazer o jejum de Moisés, vou fazer o jejum de Daniel. Então, nada faz sentido, né, você divulgar o seu jejum, a não ser que seja para um grupo que esteja com o mesmo propósito, tá? Então aqui eu estou resumindo o que está nessa parte, né? Então, essas disciplinas, né, essa piedade, né, ela não combina com exibicionismo, ok? Segunda unidade, né, fala sobre o desafio das disciplinas, né? Então é um desafio, tá? É um desafio porque, assim como o exercício todos os dias, ou praticamente todos os dias, quando eu vou para o exercício, eu tenho uma grande dificuldade, dificuldade em começar, né? Então a disciplina espiritual ela é difícil, tá? Você começar a jejuar é difícil, há uma briga, né, da nossa carne contra a nossa vontade, tá? Como eu falei para vocês, a nossa salvação não vem por você jejuar, né? Mas a gente precisa jejuar para que a gente enfraqueça, né, a nossa carne e que a gente possa ter o nosso espiritual aumentado, né? A gente possa ter maior discernimento, maior clareza de ideias. Eu falo por vocês que eu era um homem muito impaciente, né? Um homem que, especialmente que quando estava com fome, perdia a minha paz. Então, o jejum ele foi muito bom, né? E agora que eu estava algumas semanas sem jejuar, eu digo para vocês que realmente é um pouco difícil voltar a jejuar, né? Estou voltando, mas eu digo para vocês que até eu voltar foi realmente bem difícil. Então, a gente precisa ter essa costumeira retomada, né, desses processos, né, dessas disciplinas, tá? Apatia, engano e pecado. Então, essa diminuição, né, dessa prática de oração, do jejum e da meditação nas escrituras, ela causa essa perda, né, do discernimento e da sensibilidade espiritual, né? Então, o que essa parte ela quer dizer, né? Então, às vezes a gente vai sendo substituído, você não precisa mais. Eu não estou aqui, né? Assim como Gálatas, né? Ali Paulo ele fala claramente, né? Não sei, ó Gálatas insensato, vocês querem voltar para a circuncisão, né? Ou seja, não venham com vãs doutrinas, né? Porque Jesus explicou para a gente não precisa mais, a circuncisão não é mais física, não é mais da carne, né? Física, e sim do nosso coração. Ou seja, a gente tem que tirar tudo que é excessivo, não da nossa carne, mas sim do nosso coração. Nós precisamos, né, tirar, né, esse exagero, né? Então, essas sutilezas, né, na questão do secularismo, novas ideologias, estão dizendo que nada disso é necessário, que Deus nos ama mesmo a gente sem fazer nada. Mas Deus nos ama, né? O que eu posso falar para vocês, realmente isso não é uma inverdade, mas Deus quer que
né? Assim, os meus filhos, eu amo eles, independente da nota que eles tiram na escola, mas quando meu filho chega com 10, ele faz o pai muito feliz, ele faz, né? Quando eu vejo meu filho orar, quando eu vejo meu filho buscar a palavra de Deus, a Bíblia, isso me alegra o coração. Então, para que a gente possa alegrar ao Senhor, né? Para que a gente possa ter mais dele na nossa vida, nós precisamos nos inclinar. Então, você precisa, né, acordar um pouquinho mais cedo, você precisa para ler a palavra de Deus, né? Não adianta acordar cedo e ficar no celular, né? Então antes, faça um propósito, antes de mexer no celular de manhã cedo, busque ler, né? Pelo menos ou aquele 365 um dia, ou pelo menos você leia no mínimo um capítulo, né, do Novo Testamento, para que você possa o dia inteiro você entender mais sobre aquilo, né? Por que eu digo isso? Porque quando uma criança, né, um teknon, né, uma criança pequena, ela para crescer, o que ela precisa? Ela precisa comer, ela precisa descansar e ela precisa se exercitar. E aí depois, logo depois ela come novamente, ela precisa descansar com aquele alimento para que seja absorvido, né? Ela precisa de um tempo para absorver, e aí depois ela precisa se exercitar para ficar forte, né? Porque se ela comer e dormir, ela vai engordar. Ou se ela não comer e dormir e exercitar, ela vai ficar com fome, né, e vai padecer, né? Assim como também se ela não se exercitar, né, então se ela comer, então ela precisa dos três, né? E nós precisamos assim com a palavra. A gente precisa ler, a gente precisa descansar, né, ruminar aquilo que a gente leu, né, refletir sobre tudo aquilo que a gente fez, e aí depois a gente precisa exercitar, né? Porque se você não exercitar, se você só lê, isso dá aquela obesidade intelectual, ou seja, você só, né, temos aí, né, em todos os lugares pessoas às vezes que têm até um grande conhecimento, mas ela não exercita aquilo que fez, né? Então de nada importa você saber, né, ter um conhecimento bíblico, mas não ter sabedoria. Mas sem conhecimento bíblico também dificilmente você terá sabedoria. Sabemos que a sabedoria vem do alto, né, e não do esforço do homem, mas nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, né, todo o nosso intelecto, de todas as nossas forças, né, então tudo isso a gente precisa, né, se esforçar, a gente precisa ter uma fé racional, né? A nossa fé não é irracional, e sim uma fé racional, né? Nós não podemos ser como os tessalonicenses, né? Tudo era espiritual e não buscavam a verdade de Deus, né? Mas nós precisamos ser bereanos, né? Ou seja, nós precisamos buscar a palavra de Deus, examinando nas escrituras toda a profecia, de toda a palavra que nos foi dada, toda a imposição de mãos que nos foi feita. Nós precisamos buscar, né, também na palavra de Deus para discernir se isso é verdade ou é apenas uma falsa rotina. Então leia a Bíblia, recomendo que vocês vão na escola bíblica dominical, a qual eu sou muito grato por ter, né, cada vez, o meu irmão Vânio sempre fala, é um tijolinho, a gente sai com um tijolo a mais, realmente cada palavra a gente sai edificado, sai diferente, né? E ninguém constrói um castelo da noite para o dia. São anos e anos, né? Você colocando tijolos e pedras na sua estrutura. Então não deixe, né, se tem algo que eu me arrependo, foi não ter iniciado a escola bíblica mais cedo, né? Claro, eu fiz meu bacharel, né, fiz escola, né, o básico em teologia, médio e o bacharel, mas são mais de 2.000 horas, mas eu digo para vocês, se eu tivesse, às vezes a gente pensa, né, se eu tivesse começado mais cedo, então não deixe para amanhã, né? E o terceiro, para finalizar, né, as disciplinas e a luta espiritual, né? Então as astúcias do maligno, que é o primeiro item né, da luta espiritual. Então o cristão tem uma luta travada nas regiões celestiais, né? Tá lá em Efésios 6, né? Nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades e hostes espirituais do maligno. Ou seja, a nossa luta não é física, né? Mas estamos em guerra, né? Ali depois ele fala sobre, para que nós coloquemos, né, a armadura do cristão, né? Que seria a couraça da justiça, no inglês the breastplate, né? Seria o peitoral, né? Então a justiça ela guarda o nosso coração, né? O capacete, né? O capacete da salvação, ou seja, por mais que tenha um problema, pelo menos a minha cabeça está livre, porque eu sei que eu sou salvo. Então, né, calçar o evangelho da paz, é o que eu estou fazendo para vocês e que vocês devem fazer adiante. Fale a palavra de Deus para aqueles que anseiam, né, porque o povo é como uma ovelha, né, andam como uma ovelha sem pastor. Ovelha não tem direção, então a gente precisa, né, ser pequenos pastores, né. É claro que o nosso pastor é Cristo, mas nós precisamos colocar as pessoas na verdade, né, e evitando, né, todo tipo de descaminho.
né? Então é importante que a gente precise cuidar, né? Aqui fala em 1 Pedro 5, né? Ali em 1 Pedro 5 ele fala, fique atento, né? O diabo ele ruge como um leão, andando ao nosso derredor, buscando aquele que ele possa tragar. Quando ele fala isso, o inimigo ele nos rodeia, né? Claro que os anjos estão ao nosso redor, ele está no nosso derredor, mas ele busca uma falha, né? Ele busca um defeito, né? Algo que você esteja fazendo de errado em alguma área da sua vida. E aí ele consegue adentrar e traga, né? Ele engole, né? Porque ele sabe que, né? Nós sabemos que o príncipe desse mundo já está julgado, mas nós não estamos julgados. Então nós precisamos estar em Cristo até o nosso último dia dessa vida, né? Que é uma pequena aflição para a glória eterna que há de vir. Em Hebreus 12 também ele fala sobre essa disciplina, né? Aqui ele fala, estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, desembaracemos de tudo que nos atrapalha do pecado que nos envolve, né? E corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Ninguém corre, né? Eu gosto de correr, eu corro 5, 10 quilômetros. Ninguém começa um dia e decide correr 5 quilômetros. A corrida você tem um crescimento, né, devagar, né? Então, se você tem uma pessoa obesa, ela não consegue correr mais de 1 quilômetro num dia. E 1 quilômetro, né, é uma corrida muito curta e você não gasta caloria. Mas com o tempo você vai aumentando, né, a sua estamina, né, a sua força, e com o tempo, né, você vai ganhando, vai gastando cada vez mais calorias, o seu corpo vai ficando mais bem preparado e posteriormente você vai correr 5, 10, 21 ou até os 42 quilômetros de uma maratona. Mas essa maratona, né, nós temos aqui, né, uma grande nuvem de testemunha. Quando está ali em Hebreus 12, ele está falando as testemunhas, né, que está, né, na galeria dos heróis da fé, justamente eles estão nos aguardando, né, a essa nossa manifestação. Então, se torne um atleta de Deus, né? Busque, tenha né, uma disciplina espiritual para que você possa alcançar um nível diferente na sua vida, né? E evitando as distrações, né? O que é a distração? A distração é a ausência de foco, né? Então, se você tem foco em algo, você não deixa a distração entrar, né? Hoje nós vemos pessoas com problemas financeiros, né? Vou dar uma outra metáfora, mas ele gasta dinheiro com coisas fúteis e ele não consegue gastar naquilo que é mais importante. E aí você, né? Vou fazer visita, vou levar leite, vou levar pão, isso já me aconteceu, né? Levar pão, leite e ovos. Cheguei na casa, um pai de 4 filhos, ele está buscando um segundo, terceiro emprego, né? Mas eu cheguei na casa dele, havia luz acesa meio-dia, era um sábado perto do meio-dia. Tinha 4 crianças correndo, luz acesa, televisão acesa no chuvisco, uma caminhonete, ele tinha um carro simples, comprou uma caminhonete de 7 lugares para mostrar o que ele não tem para as pessoas que, né, não precisavam, né, às vezes que nem gostam dele. Então, assim, aí ele tinha um carro econômico, agora um carro que gasta, um carro que custava pouco para a vida dele, agora um carro que gasta muito, o IPVA mais alto. Então, às vezes, as pessoas se distraem, né, e aí não tem tempo para fazer nada, aí você vê, terminou o dia. Então, você precisa evitar as distrações. O que come tempo hoje, você vai ver celular, as pessoas têm horas de celular, mas não tem os 20, 30 minutos que eu falei para vocês para ler a Bíblia. Tá? Então evite distração. Né? As pessoas vão ler o WhatsApp como se estiver lendo a verdade. Enche o seu coração com a palavra de Deus. E tudo, né, sabe tudo de política, sabe como é que está o presidente, o ministro do STJ, STF, mas não sabe, né, nem às vezes os heróis da fé, né, não sabe quem foi, não conhece a palavra de Deus. Então, não deixe, né, de ser edificado com o que há de bom. Né? Claro, você pode ver o YouTube, mas apague o que não tem interesse e siga o que é interessante. Se você, né, o Instagram, digamos que você gosta de ver, coloque, né, deixe de seguir pessoas que são influentes ruins. Comece a seguir Paulo, comece a seguir Cristo, né? Comece a nos seguir aqui também, convido cada um de vocês para que boas mensagens edifiquem a sua vida. Não se distraia com coisas ruins, não deixe notificações passar na sua frente, né? E se você tem um trabalho muito corrido, durma mais cedo e acorde meia hora mais cedo para que você possa fazer essas disciplinas espirituais. E o que você não consegue fazer, peça para o Espírito Santo e Ele vos dará. Isso já aconteceu na minha vida, dificuldades, impedimentos, coisas que eu consideraria impossível através da minha própria força, é porque a gente tem que entender que a força de Deus é maior e que ela pode operar
em nós mesmos, né? Nós não precisamos de intermediários. Você pode buscar a Deus porque Ele é Pai, né? Não busque um intermediário. Então, menos celular na mão, né, como está aqui na palavra, né, na lição, né, e sim, busque mais a Deus. E para concluir, o exercício das disciplinas espirituais, ele é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. Ali já está em vários, né, em Lucas 10, está em Marcos 16. Assim como as necessidades físicas, o nosso espírito precisa ser alimentado diariamente e por toda a vida. Então, gostaria de agradecer você que veio até o final da lição, não deixe de curtir, de nos seguir, tá? E eu vou cada vez mais, né, com os seus comentários, né, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar algo do que foi dito, fique à vontade, ficarei muito feliz em ler o comentário de cada um de vocês. Que Deus abençoe, né, não deixe de agradecer a Deus, né, por ter a Bíblia em casa, não deixe de ler a Bíblia e que o Espírito de Deus possa abrir a mente e o coração de vocês. Deus abençoe.